A paz do Senhor aos irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus é maravilhoso. Oração abençoada, quando a presença de Deus está presente. Nós só temos a ganhar no nome de Jesus. Só temos a se alegrar, a glorificar o nosso Jesus. E nos fortalece dia após dia. Isso é maravilhoso, isso é muito gostoso. É isso que nos diferencia de muitos que não entendem Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você venha participar desse momento comigo, um pouco da palavra de Deus. Eu sei que Deus ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Eu sei que Deus tem algo extraordinário em sua vida. Graças a Deus, nós estamos neste lugar a louvar a Deus, exaltar ao Senhor. E eu gostaria da sua atenção nesse momento. E estamos começando mais um Crescendo na Graça e no Conhecimento de Deus. E eu quero falar hoje sobre justificação. Hoje o tema vai ser justificação. E eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção para entender um pouco sobre essa palavrinha. Porém, tem muito efeito quando entendemos em relação às Escrituras Sagradas. E nesta noite, queremos falar sobre justificação. Mas antes de falar, iremos pedir ao nosso maravilhoso e grandioso Espírito Santo, em nome de Jesus, para nos ajudar a trazer o estudo da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela oração. Obrigado, Senhor, pela reunião. Obrigado por tudo que já aconteceu neste lugar. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, iremos, Pai, fazer uso da sua palavra e queremos te pedir algo, Senhor. O entendimento. Queremos te pedir, Senhor, a sabedoria do teu Espírito Santo. Que vidas que possam estar assistindo, Senhor, venham entender de maneira clara, limpa, segundo a sua vontade. Assim, Pai, nós te pedimos e te imploramos desde já. Nos ensine através da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8 do 9, versículo 8 e o versículo 9, aí depois você pula para o versículo 12 ao 14. Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo 9, aí depois você pula para o 12 ao 14. Vou ler e vocês acompanham aí. Na versão transformadora diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. De fato, que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em contas. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Amém?
Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Deixa a sua Bíblia aí e dá um pouco de sua atenção em nome de Jesus. O versículo 9 diz: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aqui está falando de Jesus Cristo, do sangue de Cristo, e pelo sangue de Cristo fomos declarados justo. Declarado justo. Em outras versões vai dizer justificado pelo sangue de Cristo. Essa palavra justificação, de primeira instância, significa ato ou efeito de justificar-se. Em segunda instância, significa conjunto de argumentos apresentado por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Então, logo entendo que a palavra justificação, num termo jurídico, significa, de primeira instância, um ato ou um efeito de justificar-se. Em segunda instância, tem um conjunto de argumentos que é apresentado em favor de alguém. Mas essa palavra justificação, em relação a Deus, há uma grande diferença. Quando essa palavra justificação é relacionado à Bíblia, já é algo diferente. É algo um pouco mais complexo, porém mais eficaz. Por quê? Quando é relacionado à Bíblia, está se relacionando a Deus, está se relacionando a Jesus Cristo, e também vai se relacionar à fé em Cristo Jesus. E também vai trazer vai se relacionar com o pecado. E é exatamente isso que a gente vai tratar. Justificação, em grego, significa diakaiosos. Em grego significa isso, que significa, essa palavra é justo. Retidão, em hebraico, significa tzedek, que significa o mesmo sentido. Retidão, justo, justificado. Em relação a Deus, ao texto que lemos, se você for ler a carta aos Romanos, desde o capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai tratar do julgamento de Deus, ele vai tratar da justificação de Deus, ele vai tratar da fé que nos traz a aceitação em Cristo Jesus da parte de Deus, e também ele vai tratar da lei, mostrando o pecado. O texto que eu acabei de ler aqui prova que tem um julgamento relacionado na Bíblia. Ou seja, a Bíblia mostra nas suas entrelinhas que existe um julgamento. E esse julgamento vem, consequentemente, da parte de Deus sobre o ser humano. E é exatamente disso, porque não existe uma justificação em relação à Bíblia, se não existir um julgamento, um tribunal
E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui. Quando se relaciona a Deus, o texto nos deixa entender assim, que existe uma ira. Mas por que existe uma ira? Porque existiu um pecado. Versículo 12 vai dizer assim mesmo: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Mesmo que muitos não reconheçam a gravidade dos seus erros na natureza, na sua própria natureza, mas eles pecaram a si mesmos. Segundo a Bíblia, todos pecaram. Segundo a Bíblia, todos erraram. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. E automaticamente eles foram destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 23. Aliás, capítulo 3, versículo 23. Vai falar que fomos todos destituídos da glória de Deus. Então eu entendo assim, que a humanidade que nós entendemos, estudamos, entendemos e cremos na Bíblia, que Adão foi a primeira pessoa a ser criada a Deus. E se formos ler as Escrituras Sagradas, no começo, entendemos a história deste homem. Entendemos o que ele fez. E por ele, o pecado entrou. O pecado teve legalidade. Então, por mais que eu não vivi no tempo de Adão, eu sou pecador. Eu estou afastado da glória de Deus. Eu estou afastado de Deus. E isso é nítido na nossa vida. Isso é bem claro para toda a humanidade. E justificação, num termo humano, não tem como alcançar esse efeito em Deus, para com Deus. Eu posso querer me justificar diante de Deus através dos meus atos. Eu posso ter argumentos para querer me justificar diante de Deus. Mas não tem, porque o pecado, ele domina a minha natureza humana. Porque o pecado teve legalidade e ele permanece ainda. Então eu, fraco que sou, não consigo me justificar ou trazer argumentos diante de Deus para ser justificado da sua grande ira, já que entendemos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E é sobre isso que a gente está tratando. Primeiro ponto, entendemos que não conseguiremos, por mais que tivéssemos argumentos que na nossa mente fosse aplausível para apresentar a Deus, jamais alcançaremos uma justificação da parte de Deus para conosco. Jamais. Jamais. Porque então, quando Deus olha para a humanidade, ele vê a seguinte forma: desobediência. O homem que desobedeceu a minha ordem. O homem que tomou as suas próprias decisões. Então jamais, de maneira alguma, eu consigo
alcançar um justificar diante de Deus. Porque Isaías, ele diz no capítulo 64 que as minhas ações são como um trapo de imundícias. Então não tem lógica alguma de eu próprio se justificar. Porque sou falho e o que Deus enxerga em mim é o quê? A desobediência. Mas é o seguinte ponto. Quando se trata sobre justificação em relação à Bíblia ela relata dessa seguinte forma: que Deus, certamente, o julgamento de Deus é sobre a humanidade. Mas Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho único para morrer por todos aqueles que nele crêem, e não pereça, mas tenha vida eterna. Para todos aqueles que nele crêem. Nele quem? No único Filho de Deus, Jesus Cristo, no autêntico Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora você vai entender sobre a justificação em relação à Bíblia. Ao ato ou ação de alguém que é inocente, colocado sobre a condição do culpado. Se você observar, você vai entender. Quando, no capítulo 2, do versículo 16 de Gênesis, Deus dá uma ordem para Adão. Adão, não coma dessa árvore, somente dela não coma. Todas as árvores do jardim você tem a oportunidade de comer, de usufruir. Mas dessa árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque o dia que você comer, você será morto. Essa palavra morto, ela tem duas faces. Primeiro, que até então, antes do homem não ter desobedecido a Deus, ele era perfeito. E se entendemos no versículo 12, que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, entendemos que Adão, naquele tempo, ainda não morreria, se ele não desobedecesse a Deus. Mas quando ele desobedece a Deus, ele traz da seguinte forma: morte física e morte espiritual, ou seja, afastamento de Deus e depois, consequentemente, uma morte física. Por quê? Porque Paulo ele vai dizer que Adão pecou em desobedecer a Deus. E ao desobedecer a Deus, desde lá, o pecado impera. O pecado, ele impera de uma tal forma, trazendo a morte e também a separação de Deus. No versículo 14, no versículo 13, aliás, diz assim: é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em contas. Agora eu trago uma seguinte questão. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas, a gente entende que desde Adão até Moisés, existiu várias outras pessoas que morreram sim por causa do pecado. Mas a gente entende nesse texto uma seguinte questão. Não quer dizer esse texto que todas as pessoas que morreram antes da lei
os seus pecados não foram levados em conta. Não, o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer dessa seguinte forma: que Deus, chegaria um momento que Deus traria o pecado à tona, porque a operação do pecado de Adão até Moisés operava de maneira obscura, operava de maneira escondida, mas ela tinha o seu mesmo efeito. Mas Ailton, eu poderia ser salvo nesse tempo? Poderia sim. Mas como? Poderia sim, pela ordem de Deus, pela obediência. A lei, ela não salva, ela mostra o pecado. Então, para você entender, sim, antes da lei, eu poderia ser salvo e também poderia ser condenado da forma que eu vivia, da maneira que eu estava vivendo. Por exemplo, como? Noé foi salvo, foi. Mas, Ailton, não é só Cristo que dá a salvação? Sim, você vai entender por quê. Você vai entender que o pecado entrou no mundo e é certamente que todos pecaram, então precisava de uma justificação. Beleza, é aí que Cristo entra, quando a gente entende que a justificação por meio de Cristo, ela traz um efeito de um perdão que nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas Ailton, Noé, ele não ainda recebeu Jesus, ele não está no tempo de Jesus, mas ele foi salvo. Salvo em que questão? Em obediência à ordem de Deus. Em obediência à ordem de Deus. Ele teve fé em obedecer a Deus. Mas muito antes de Jesus, sim, ele teve fé em obedecer à ordem de Deus. E o texto é bem claro em dizer que Noé achava-se graça aos olhos de Deus. Essa graça, ainda assim, muito antes que Jesus viesse, ela já é um favor imerecido. Para você entender, quando Noé, ele é justificado no sentido da sua fé em obedecer a Deus. Porque justificação e perdão há uma grande diferença. Perdão tem que ter sangue. Mas justificação há uma grande diferença. Por exemplo, no nosso termo humano, se um homem cometeu um crime e for julgado, a pessoa que foi ofendida pode o quê? Perdoar. Mas ele não foi justificado. Ele não foi justificado daquilo que ele cometeu. Mas no caso Deus, no caso Jesus, Noé, ele foi justificado por fé e obediência à ordem de Deus. No devido tempo, como diz em Gálatas 4:4 e também em Romanos capítulo 5, versículo 6, que Deus trouxe, vou ler para nós, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa, morreu por nós, pecadores. Para você entender, Noé, ele foi justificado no sentido da sua fé e obediência a Deus, mesmo não tendo lei. Porque existe uma grande diferença
entre justificação e perdão. Perdão é relacionado a Cristo, tem que ter sangue, um sangue inocente. Quando Noé é justificado pela sua fé em obediência a Deus, no tempo certo, ele é perdoado em Cristo Jesus. É como se, para você entender, é como se aos olhos de Deus, Noé achou graça, mas o pagamento dos seus pecados foi em Cristo Jesus. É por isso que o sangue de Cristo, ele abrange a toda a humanidade, tanto antes dele morrer, quanto depois dele morrer. Só o sangue de Cristo poderia pagar a dívida. Hoje, nós somos justificados e somos perdoados ao mesmo tempo. Porque existe esse efeito. E hoje, por sermos justificados e perdoados, nós andamos de maneira justa. Andamos de maneira correta. Porque só quem sabe e só quem entende que é justificado vive de maneira justa. Vive de maneira com justiça. Os judeus, eles entendiam assim, que a lei traria um justificar diante de Deus. Se eles vivessem de acordo com a lei, eles eram justificados. Mas o texto, alguns textos vai dizer assim, o seguinte, que a lei, sim, ela é perfeita. Ela traz justificação, traz no sentido de obediência. Mas aquele que tropeça em um ponto da lei, já não tem justificação aí. E é por isso que Cristo nos mostra que a nossa justificação é através da fé nele. Não adianta nada se a gente não entender e não se arrepender que estamos errados e precisamos se arrepender. Não adianta nada eu saber que eu preciso ser justificado por Cristo. Não adianta nada eu saber que existe uma forma de eu ser justificado diante de Deus em Cristo, se eu não me arrepender. Se eu não me arrepender, no sentido que eu tenho que reconhecer a minha natureza. E eu preciso me arrepender e preciso entender que a minha condição é de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. Ah, mas eu sou bonzinho. Não tem essa de bonzinho. Você acha nos seus olhos que é bonzinho. Você acha que tem princípios humanos. Você acha que porque você não mata, porque você não rouba, você é justificado, você é bonzinho. Não tem essa. A sua natureza é caída. E você precisa de justificação. E a justificação, segundo a Bíblia, é em relação a Cristo. É uma ação de Deus em Cristo. É por isso que se torna graça. É algo imerecido. Algo que não merecíamos, mas Ele nos deu. Sem merecer. Então isso tem que ficar bem claro para nós. A ira de Deus, ela não foi apagada da seguinte forma. A ira de Deus, ela
ela ainda é extensa. Extensa em que sentido? Toda pessoa que não for justificado por Cristo, essa ira certamente acontecerá. Jesus, ele não anulou a ira. Ele nos deu um escape dessa ira. Por quê? Porque Deus, ele não é simplesmente alguém que se ira, e não, também ele é alguém que é amor. Ele tem vários atributos divinos. Ele é misericordioso, longânimo. Então, Jesus, ele não acalmou a ira de Deus. Jesus, ele deu um escape dessa ira que acontecerá. E é exatamente isso, para mim e para você. Justificação, em relação à Bíblia, é o ato de Deus por nós, através de Cristo. Você tem que entender isso, para que você venha reconhecer. Você não é bom o suficiente para dizer: Deus, eu não fiz nada. Deus, eu não peco. Deus, eu não estou errado. Porque Deus, bem certamente, te mostrará que você está errado. Então devemos entender dessa maneira que a justificação de Deus vem pela fé em Cristo Jesus. E o perdão é o efeito de Jesus na cruz sobre a nossa vida. Então devemos entender dessa maneira. Eu e você, no meio dessa humanidade, somos sim pessoas que erraram, que têm uma natureza pecaminosa, mas entendemos que recebemos a justificação de Cristo em nossa vida, por meio da fé em Cristo. Só precisamos ter fé e se arrepender dos nossos pecados e receber o perdão dos nossos pecados e ser justificado diante de Deus por Cristo Jesus. Porque antes de Jesus vir, o que Deus via no ser humano era a ira. Mas quando Cristo vem no tempo certo, sabe o que Deus vê naqueles que recebem Jesus? O próprio, a graça, o favor. Então, quando você aceita Jesus, você está reconhecendo os seus pecados estão sendo perdoados e essa justificação diante de Deus acontece em Cristo. Aí sim, Deus, ele te aceita. A linguagem de hoje, em vez de falar justificação, vai falar aceitação. A aceitação de Deus para conosco. Nós somos aceitáveis agora, porque antes não éramos aceitáveis a Deus. Antes existia uma barreira de inimizade. Mas Cristo, ele nos deu a oportunidade de que a gente venha chegar a Deus. Porque em Gênesis, do capítulo 1, do versículo 26, Deus vai dizer, a Escritura vai dizer, Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. No capítulo 2, do versículo 7, vai dizer, Deus, ao fazer o homem, sopra sobre a sua narina, e ele cria-se
alma vivente. O texto nos deixa entender que nós saímos de Deus. O texto nos deixa entender que somos de Deus. Mas, ao decorrer do texto, vai dizer que houve essa quebra, houve esse muro colocado por decisão humana. E é isso que devemos entender, que Cristo em forma de homem, que ele não poderia ser em forma de Deus para morrer na cruz, ele tinha que ser forma humana, sentir, mas de maneira inocente. É por isso que ele entra de maneira extraordinária da glória de Deus através do ventre de Maria. Sem pecado, ele vem e morre por toda a humanidade. Por que ele morre? Porque o Pai amou. Porque assim como ele tem ira, ele se ira por aqueles que desobedecem, assim também ele tem amor por aqueles que obedecem. E é isso que devemos entender. Ser justificado por Cristo é que nos traz aceitação a Deus. Mas querer se justificar pelos nossos próprios atos não traz aceitação de Deus. Há sim uma grande diferença, que quando você recebe Cristo, você é justificado e automaticamente você vai viver uma vida de maneira justificada. Ou seja, agradecida, andando segundo o modelo de Cristo. É isso que Deus nos quer. É isso que Deus quer que a gente entenda. Ah, mas e aquela pessoa que não conhece a palavra? Não conhece a palavra porque não quer. Por quê? Porque Deus é existente na sua ação, no mundo. A sua ação é existente no mundo. O texto vai dizer em Romanos, capítulo 1, do versículo ao 18 em diante, ele 17, 18 ao 22, que a existência de Deus, ela é visível. Os atributos de Deus, invisíveis, é posto na humanidade, no mundo, na terra, sobre a natureza. Então é indiscutível eu não ver Deus, eu não perceber Deus. E Paulo diz mais ainda, que Deus, ele usará a consciência do homem. Ele usará a consciência do homem para trazer o julgamento. Porque é indiscutível, a gente não vê Deus. Você na sua casa, você pode não crer em Deus, mas eu vou te dizer uma coisa. Os atos de Deus, do Criador, está posto sobre a face da terra. Não tem como dizer assim, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não conheci o seu Evangelho, eu não conheci Jesus, eu não conheci o Senhor Deus, eu não conheci, então me absolva aí, deixa eu entrar. Mas se Deus fizesse isso, ele seria injusto, porque a humanidade, segundo as Escrituras, todos pecaram através do pecado humano. Então jamais Deus aceitaria isso. Deus abençoe em nome de Jesus. Vou terminando por aqui, já deu o horário, e que a gente possa, na outra terça-feira, conversar mais sobre alguns outros assuntos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Entenda uma coisa, ser justificado é algo muito necessário na nossa vida. Ah, mas eu não me sinto justificado. Você precisa entender, você tem que ser perdoado em Cristo Jesus, entender esse perdão, e sim, você vai entender a justificação, a aceitação, porque automaticamente, quando você é perdoado, você é aceito por Deus, independente de quem seja você. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite e Deus abençoe em nome de Jesus.